Todo mundo me ouve aí? Tem alguém aí? Só me digam se vocês me ouvem, porque eu quero saber se está funcionando Ah, aqui. o senhor tá me ouvindo? Ah, agora eu estou ouvindo. Agora eu tô Ah, eu ouvindo. falei tudo certo, professor. Não, não ouvi, não veio nada aqui. Mas finalmente agora eu estou ouvindo. Então vamos lá. É, vamos aos problemas, né? Vamos começar. Esses mais facinhos eu deixo para vocês fazerem sozinhos. Vamos começar com algum interessante. Então vamos fazer o número 5 para começar, só para esquentar. Então o problema é o seguinte: um carro de 1.000 kg tem 4 rodas de 10 kg. Quando o carro está em movimento, que fração da energia cinética total se deve à rotação das rodas em torno dos respectivos eixos? Suponha que as rodas tenham o mesmo momento de inércia que discos homogêneos, de mesma massa e tamanho. Aí a pergunta: por que não é preciso conhecer o raio das rodas? Tá? Então vamos lá. Dá um minuto para vocês pensarem. Suponho que passou um minuto. Não passou, mas... o que vocês fariam numa situação dessa? Está falando de energia cinética, né? E está falando de um carro em movimento. Antes de saber sobre rotação, o máximo que a gente podia fazer era considerar o carro como um ponto, e a energia cinética era simplesmente a energia cinética de um ponto com massa m e velocidade v. E aí era fácil de calcular, ou seja, só tinha um movimento de translação. Agora, a gente viu que a rotação também tem a ela, né? Uma rotação pura tem a ela associada uma energia cinética de rotação. Tá? E o carro, então, ele combina essas duas energias cinéticas. Por quê? Porque o carro ele se movimenta, se translada e ao mesmo tempo as rodas giram, certo? Então, nesse sentido, eu tenho duas contribuições para a energia cinética. Tá? E o que ele pergunta aqui, né, é justamente a fração de energia cinética, da energia cinética total, que se deve à rotação das rodas em torno dos respectivos eixos. Então, eu preciso calcular essas energias cinéticas devido à rotação da roda. Bom, uma roda, está falando para considerar como se fosse um disco, né? Homogêneo, mesma massa e tamanho, então suponha que tem um raio R, e gira em torno desse eixo aqui, quer dizer, o eixo que passa pelo centro de massa. Só que eu tenho 4 delas, então eu tenho 4 vezes, né, que eu tenho que considerar a energia cinética de rotação de uma delas e multiplicar por 4. Então, nesse sentido, a energia cinética de rotação total é 4 vezes o quê? Meio do momento de inércia, nesse caso é com relação ao eixo que passa pelo centro de massa, vezes ômega ao quadrado. Tudo bem? Então, pronto, é só isso. Né?
Ele diz a massa do carro e a massa das rodas, tá? Então eu sei a massa das rodas, mas veja que eu não tenho mais informação nenhuma, certo? E também não tenho, não é dada a velocidade, não é dada a velocidade angular, então eu vou ter que me virar aqui. Obviamente, quando eu não tenho esses dados todos, os dados que são fornecidos devem ser suficientes para eu achar o que eu quero, tá? Bom, ele pergunta: que fração da energia cinética total é devido à rotação das rodas? Tá? Então, o que ele está perguntando é isso, né? Qual a razão da energia cinética de rotação pela energia cinética total? Isso é uma fração, né, de energia, mas que energia? Energia cinética total. Parte de rotação dividido pela energia cinética total vai me dar a fração da energia cinética total devida à rotação. Que é a energia cinética total? Energia cinética total é energia cinética, massa do carro, meio da massa do carro, vezes a velocidade ao quadrado. Veja que a massa do carro é muito maior do que a massa das rodas. Então, nessa massa emisão, né, eu posso até somar a massa das rodas, porque tem a translação, né, da massa das rodas. Mas eu acho que isso não vai fazer muita diferença na solução. Tá? Então eu vou ignorar, né? Eu vou dizer que emisão é a massa do carro, basicamente. Tá? As rodas pouco importam. Seria 40 quilos comparado com 1.000 quilos. Tá certo? Mais o quê? Energia cinética de rotação das rodas. São 4 rodas e cada uma delas tem meio de I vezes ômega ao quadrado. Tá certo? Tudo bem, mas tem uma coisa que a gente precisa saber a mais para poder resolver o problema. Então, para saber a razão, né, que eu quero calcular, energia cinética de rotação sobre energia cinética total, eu tenho 4 vezes meio I sem de massa vezes ômega ao quadrado, dividido por energia cinética total, M V quadrado, 4 vezes meio I sem de massa vezes ômega ao quadrado. Só com isso eu estou lascado, né? Eu não consigo fazer muita coisa. Então eu preciso começar a eliminar o que for possível, tá? E como é que eu elimino o que é possível? Primeiro, eu tenho que escrever quem é o momento de inércia para ver se, obviamente, eu desapareço com as massas que estão aí presentes. Ou não necessariamente a massa, mas pelo menos o raio, né, que vai aparecer aqui. Tá? Por que vai aparecer o raio? Porque existe uma relação entre essa velocidade angular de rotação da roda e a velocidade de translação do centro de massa, que é a velocidade de translação do carro. Lembram disso da aula passada? A gente constatou que a velocidade do centro de massa, estou chamando de V aqui, ela é igual a ômega vezes R. Tá? A velocidade de rotação da roda vezes o raio da roda. Certo? Então eu vou poder substituir o ômega em função da velocidade. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Quando eu faço isso, e quando eu utilizo também que o I de cada roda com relação ao centro de massa, lembra quanto que era isso? Era meio da massa da roda vezes o raio ao quadrado. E veja que aqui eu estou usando mzinho para a massa da roda e mzão para a massa do carro. Tá? Não vão usar a mesma massa aí que vocês se lascam. Tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. Então eu tenho 4 vezes 2 dá 2. I do centro de massa é meio vezes mr quadrado, certo? Então esse 2 vai embora. O ômega. Ômega é v quadrado. O ômega é v sobre r. Então vai ficar v quadrado sobre r quadrado. É assim. Tá? Então isso é o que eu tenho no numerador.
No denominador, de novo, meio, mzão v quadrado, 4 vezes 2 dá 2, é a mesma coisa que está em cima, né? Vezes meio de mzinho, r quadrado, v quadrado sobre r quadrado. Tá? Então veja que muita coisa vai sumir. Né? O que vai sumir? Eu tenho r quadrado aqui vai embora. R quadrado vai embora. Né? 2 com 2 vai embora. Aqui, esse 2 com 2 vai embora. E a velocidade ao quadrado aparece no numerador e nos dois termos no denominador. Então eu coloco esse v ao quadrado em evidência aqui, ele vai cortar com o v aqui. Então é mais uma coisa que vai se embora. Vou ficar em verde, que é a velocidade ao quadrado. Olha só que beleza. Como eu prometi, a gente não ia precisar saber mais o que é dado. Então isso ficou. No numerador, a única coisa que sobrou foi m. No denominador, sobrou mzão sobre 2 mais m. Percebe? Ou, se vocês preferirem escrever assim, 2mzinho, multiplica em cima e embaixo por 2, certo? Agora, mzinho vale 10 kg e mzão vale 1000. Então eu tenho 2 vezes 10, 20, né? Dividido por 1000, mais 2 vezes 10, que é 20. Que é aproximadamente 1000. Eu podia até desprezar esse 20 comparado com 1000. Tá? Se eu fizer isso, né, eu vou ter aproximadamente, isso daqui vai dar 20 dividido por 1000, vai dar 1 sobre 50. Tá? Que é 0,02. Quantos algarismos significativos? 2, então tá ótimo, é só isso. 0,02. Essa é a resposta. Ou, se vocês preferirem, 2%. Então, 2% da energia cinética total é devida à rotação das rodas. Tá? E aí ele pergunta, por que não é preciso conhecer o raio das rodas? Porque na razão o raio desaparece. É só isso. Tá? Alguma dúvida? Um exercício simples, né? Então vamos ao outro. Aqui, vamos fazer esse 4, esse 6. Se bem que eu devia deixar o 6 para vocês fazerem. Seis. A figura mostra a velocidade escalar v em função do tempo t para um objeto de 0,500 kg, ou seja, meio quilograma, e 6 centímetros de raio. Ele diz que é um objeto, mas não diz qual a forma do objeto. Tá? E que rola suavemente para baixo. Então, rolar suavemente é isso, tem um movimento de rotação e translação sem deslizar, tá? Sem deslizar pela rampa. Uma rampa de 30 graus.
A escala do eixo das velocidades é definida por Vs igual a 4 metros por segundo. Qual é o momento de inércia do objeto? Eu vou dar aí um minutinho para vocês pensarem. Vocês têm ideia de como começar esse problema? Vocês estão aí, não? Sim, primeiro a gente faria o objeto com a parte dos vetores, né? Eu esqueci o nome agora. A gente vai pegar os vetores e Que colocar no vetores? plano, é o plano de vetores. E aí Plano a de gente vai vetores. conseguir Que ver plano quais de vetores? vetores. Não estou entendendo o que você Sim, está falando. Que plano de vetores é esse que eu não sei? Plano de é, vetores. é porque fugiu o nome. Mas a gente vai colocar os vetores aí no gráfico para conseguir ver para fazer a conservação da energia, certo? E utilizar aquela fórmula para um objeto no lugar da gente considerar como uma partícula sem dimensão, né? Bom, eu não consegui entender nada do que você está falando. Talvez, de novo, me faltem as palavras. Mas o que você tem que fazer, a primeira coisa, é o que que é dado, tá? Você tem algumas coisas que são dadas. Massa do objeto, o raio, né? Não diz que objeto é, se é uma esfera, se é um cilindro, se é uma casca esférica. Ele só disse massa e raio. Então você sabe que é alguma coisa que ou tem uma forma de anel, ou de disco, ou de cilindro, ou de esfera, ou de casca esférica. Pode ser uma dessas coisas, mas não disse o quê, né? E não disse também se é homogêneo, se não é, ou seja, se tem a mesma densidade de massa ao longo. Então tá. Então você não pode nem dizer quem é o momento de inércia, qual é a expressão para o momento de inércia, né? Mas certamente tem um momento de inércia. Ele diz que está rolando suavemente para baixo em uma rampa. Então, quer dizer, é um objeto que está numa rampa, né, que tem 30 graus de inclinação. Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar essa rampa, né? Desenhar a rampa, deixa eu usar aqui uma caneta azul.
Você tem aí uma rampa, 30 graus, e tem algum objeto aí, pode ser um círculo, pode ser qualquer coisa. Tá? Isso pode representar uma esfera, casca esférica, não importa. E tem um raio R. Né? Não vou desenhar o raio, porque é desnecessário. Tá? Se ela rola suavemente, significa o quê? Tem força de atrito ou não tem força de atrito? Não tem. Tá? Se não tiver força de atrito, né, coloca qualquer coisa sobre uma rampa quando não tem uma força de atrito. O que vai acontecer? Ela vai deslizar. Não vai nem girar, porque não tem como girar se não tiver força de atrito. Concorda? Então não é o problema que ele está falando. Porque ele está falando que rola suavemente. Rolar, girar. Tá? Então se rola suavemente para baixo, necessariamente tem força de atrito. Né? E a força de atrito é tal que o objeto empurra o chão para trás e o chão empurra o objeto para frente. Tá? Então, força de atrito está em que sentido, que direção aqui? Sobre a bola. Está aqui, ó. Essa é a força de atrito. Tá? Que outra força que a gente tem? A gente tem força gravitacional. Tem a força de atrito, força gravitacional e tem a normal. Certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso, desenhar o diagrama de corpo livre, né, para o seu problema. Né, nesse caso, esse objeto. E tem mais alguma força aí que eu estou esquecendo? Não. Não, né? Acho Certo. que não. Então não tem mais nenhuma força. Bom, por que esse objeto vai rolar? Para rolar é necessário o quê? Suponha que eu solto ele em repouso. Né? Lembra, a primeira lei de Newton diz que se um objeto está no estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer nesse estado, a menos que alguma força, algum ente externo atue sobre ele. Tá? É óbvio que quando eu soltar esse objeto, ele vai descer rolando. Mas para rolar é preciso o quê? Um agente externo. Que agente externo é esse? Torque, né? Então é necessário torque. Tá? Quem é que vai realizar torque? Qual dessas forças aí vai realizar torque? Todas elas? Nenhuma? Quem vai Aqui realiza produzir um torque, não torque é quem está perpendicular, não, ao plano. perpendicular ao plano? Por quê? Não, que eu lembro que o senhor falou, acho que foi na aula passada, que Não, tinha que estar perpendicular. não. Se tivesse paralelo, não, essa força não sofreria torque. Certo, mas perpendicular a quê? Ao eixo de rotação? Não. E aí é que vocês têm que estar muito atentos nos conceitos. Se você tiver dúvida, pensa naquele exemplo da porta que eu dei em sala de aula. Onde é que está o eixo de rotação da porta? Está onde estão as... Como que é o nome? Dobradiças. As dobradiças, não é? Se eu aplicar uma força ali, a porta vai girar? Uma força perpendicular ao eixo, né, onde estão as dobradiças. Vai girar? Vai girar. Não. Então, na prática, você sabe que o que você está falando não faz sentido. Tá?
Então é por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês para pensar em algum exemplo na prática, né, no dia a dia. Aí não tem como vocês cometerem erro. Se você só ficar, deixa eu me lembrar isso, tá, e colocar no papel e lembrar algo errado, você erra. Então você tem que ser razoável, tem que pensar. Física é o dia a dia. A física ela existe para explicar o que a gente vê no nosso mundo, ao nosso redor, no universo. Ela não é uma criação da mente, vamos fazer essas criações, vamos ver se isso aqui tem alguma coisa a ver com a realidade. Não. Né? Ela tem que explicar o que a gente está vendo. E para explicar tem que ser coerente, né? Tem que produzir o que a gente vê. Então, se você está dizendo que o torque ele é devido a uma força que é perpendicular ao eixo de rotação, você pode pensar, não precisa nem ir lá testar. Só pensar, bom, se eu empurrar a porta justamente ali no eixo de rotação, estou aplicando uma força perpendicular. A porta não se move. Então, quer dizer, essa força não está produzindo torque. Mas se eu me afastar do eixo de rotação, se eu tiver qualquer distância do eixo de rotação, ela vai se mover. Então, ela tem que. A componente da força que vai produzir torque é aquela componente que é perpendicular à linha que liga o eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. Então, se eu aplicar no meio da porta, né? Então, você tem a porta aqui. Aqui estão as dobradiças. Se eu aplicar no meio da porta a força F aí qualquer, a distância ao eixo de rotação é essa daqui. Ó. Se você aplicar na dobradiça, a distância é zero. Né? E o torque, eu não sei se você lembra, torque é R vetor F. Em módulo de R, módulo de F e o seno do ângulo entre eles. Esse seno diz que F seno θ é justamente, quer dizer, qual é o ângulo entre eles? É esse daqui. F seno θ é justamente a componente que é perpendicular, essa daqui. Essa daqui, ó, cateto oposto, me dá a componente perpendicular, essa daqui me dá a componente paralela ao R. Tá? Ou seja, a linha que conecta o eixo de rotação ao ponto de aplicação da força, essa linha aqui. Tá? Então, a componente que vai produzir torque é essa componente que é perpendicular a essa linha que conecta a força ao eixo de rotação. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Sabendo que o torque é isso, a gente mostrou, né, na prática que é isso, faz sentido. Então é só essa componente, F seno θ, que produz torque. A componente que é paralela não produz torque nenhum, é a mesma coisa. Pensa em aplicar uma força aqui perpendicular a uma das extremidades da porta, mas na mesma linha que conecta o ponto em que você está atuando até a dobradiça, que é em torno de quem ela vai girar. Se ela for no mesmo sentido dessa linha, ela só vai empurrar, mas não vai acontecer nada, não é? Ela precisa ter alguma componente que seja perpendicular ao plano da porta, ou seja, que seja perpendicular a essa linha. Lembra disso? Então é isso. Agora, tendo esclarecido o que é o torque, que tipo de força produz torque. Opa, melhor apagar aqui, senão vai ficar. Então agora a gente pode continuar. Então qual é o eixo de rotação aqui para esse objeto? O eixo de rotação é aqui. Ó, tem uma força F atuando no eixo e outra força N também atuando no eixo. No centro de massa. Nenhuma dessas forças vai realizar torque. Né? E você pode pegar essa componente, pode pegar essa da força gravitacional, não importa. Ela está a uma distância zero do eixo de rotação. Tá? Quer dizer, a traseira do vetor está colado no centro de massa. Então a distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação é zero. Portanto, nem a força normal nem a força gravitacional produzem torque. Só quem vai produzir torque é a força de atrito, porque ela está a uma distância que é justamente o raio do objeto. Tá? E é perpendicular à força. Tá? Então essa é a primeira coisa.
Pelo que a gente estudou na primeira parte, nas duas primeiras partes do curso, né, eu posso escrever a segunda lei de Newton na forma linear, né, que eu tenho as forças. Na direção vertical, a única coisa que eu vou ter é o valor da força normal. A gente sabe que na vertical vai me dar o quê? Normal igual a mg cosseno θ. Tá? Não vou fazer isso de novo, já fiz N vezes. Mas é basicamente você decompõe a força gravitacional. Força gravitacional é m vezes g. Né? E aí, mg cosseno θ é essa componente da força gravitacional. Ela tem que se anular exatamente com a força normal, porque você não tem nenhum movimento nessa direção. Por isso, normal igual a mg cosseno θ. A outra componente que está nessa direção vai se somar à força de atrito e mandar o objeto para baixo. Então eu tenho força de atrito mais mg seno θ tem que ser igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. Tá? Então essas são as duas equações. Aqui o atrito é estático, tá? Não é atrito cinético. Lembrando disso, porque não tem deslizamento. É só um contato, mas o ponto de contato não se move, como a gente discutiu na aula passada. Tá bom? Então essas são as equações, usando segundo a lei de Newton, para o movimento linear. Só que eu tenho mais uma equação. A equação que vai dar justamente a rotação, que é uma equação angular. E que é justamente o quê? O torque é igual ao momento de inércia vezes alfa. Lembram disso? Só que quem é o torque? Como eu disse para vocês, o torque nessa situação é só devido à força de atrito, que é perpendicular, né, à linha que une o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força de atrito. Tá? E que nada mais é do que o raio R, que ele está a uma distância R. Portanto, módulo de 1, então o torque é igual módulo da força de atrito, né, módulo da distância e o seno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é 90 graus, seno de 90 graus é 1. Então está aqui, ó, torque é força de atrito vezes R. Dessas duas equações eu posso dizer o seguinte: a força de atrito é igual a I vezes alfa dividido por R. Tá certo? Ou seja, igualei as duas, isso é igual a isso, isolei a força de atrito, ou seja, eu passei o R dividindo aqui, então força de atrito é I vezes alfa dividido por R. Tá? Outra coisa, quem é alfa e quem é A? Eles têm alguma relação entre eles? A gente mostrou em sala de aula que sim. Justamente a aceleração aqui é a aceleração, o quê? Aceleração tangencial, né? Quanto que um ponto nesse objeto se move com determinada aceleração, tá? Tangencial. Como se trata de um rolamento sem deslizamento, essa aceleração tangencial vai ser associada à aceleração linear da seguinte forma: da mesma forma que eu tenho aqui a velocidade do centro de massa, vou escrever aqui do lado, a velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes o raio, a aceleração do centro de massa vai ser o quê? Alfa vezes R. Tá? Porque se você derivar em cima, dv dt igual a d ômega vezes r dt, só que o r é constante, só o ômega varia, fica d ômega dt, que é alfa. Então, no final das contas, o que está embaixo é a derivada do que está em cima. Tá? Então, eu tenho, e a aceleração do centro de massa é justamente essa aceleração que está aqui. Né? Portanto, A igual a alfa vezes R. Ou eu posso escrever alfa igual a A sobre R. E usar nessas equações, como eu tenho já a força de atrito em termos do momento de inércia, né? Eu posso escrever a força de atrito aqui, substituindo por isso daqui, e tento resolver e achar o que ele está perguntando. O que ele está perguntando? Qual é
o momento de inércia do objeto. Então ele quer saber quem é I. Agora ele me dá um gráfico também, né? Não esqueçamos disso, ele me dá um gráfico. Esse gráfico permite achar o quê? Quer dizer, aqui no enunciado ele não dá toda a informação, mas ele dá informação suficiente, porque se eu usar o gráfico eu tenho mais uma informação importante. Então vamos ver, o que eu conheço e o que eu não conheço na equação. Primeira coisa, o I é o que eu quero saber. O alfa eu já relacionei com A, é A sobre R. O R eu conheço. Então, do lado direito eu tenho duas coisas que eu não conheço, que é o I e a aceleração. O R eu conheço. E eu vou usar essa equação simplesmente para eliminar a força de atrito. Eu jogo aqui. Então eu vou ter duas incógnitas aqui. I e aceleração. M eu conheço, G eu conheço, seno θ eu conheço. M eu conheço, A eu não conheço, mas ela aparece aqui também. Então eu tenho duas incógnitas, né? Que é a aceleração e o momento de inércia. O que esse gráfico me oferece? Ele oferece a velocidade em função do tempo. Dá para a gente descobrir a aceleração, que é justamente o que a gente quer, e a gente joga na fórmula e descobre o momento de inércia, o I. Exatamente. Se a velocidade é uma linha reta como função do tempo, e a aceleração é derivada da velocidade, então a aceleração é uma constante que eu posso obter desse gráfico. Então, quer dizer, de duas incógnitas, uma vez que eu descubro quem é A usando o gráfico, só sobra uma, que é o momento de inércia, que eu vou achar quando eu substituir todos os valores. Pronto, acabou o problema. Certo? Então, substituindo, força de atrito, quem é a força de atrito? É I, alfa vezes alfa é igual a A sobre R, então fica aí A sobre R quadrado, isso é a força de atrito, mais mg seno de θ é igual a M vezes A. Certo? Ok. O que eu quero saber é o I. O que eu tenho é o A. Vamos descobrir quem é o A. O A é só achar a inclinação dessa reta, né? Ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente me dá a inclinação. Aqui eu tenho ó, justamente o valor da velocidade para esse ponto. Né? Isso me dá o quê? O cateto oposto. Dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 1 segundo. Quanto que vale isso daqui? Ele diz que Vs é igual a 4 metros por segundo, certo? Então, se aqui eu tenho Vs, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Divide o Vs por 8, né? 4 dividido por 8 dá 1 sobre 2, que é meio. Então, cada quadradinho vale meio metro por segundo. E eu tenho, daqui até aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho o V nesse ponto é igual 7 quadradinhos vezes meio metro por segundo, certo? Então é 3,5 metros por segundo. Então o valor de V eu tenho aí. O V aqui embaixo é zero, então ΔV igual a 3,5 metros por segundo, divide por ΔT, que é igual a 1 segundo, eu tenho 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que eu procuro, que é constante, porque é uma linha reta aqui. Pronto, achei a aceleração. Tenho a aceleração, tenho a massa, tenho o raio, acabou o problema. E tem o ângulo, 30 graus. Então vamos resolver. Quem é o I? I igual. Isola aqui, fica M vezes G seno θ. Se bem que é o sinal negativo, né? Então fica assim. A menos G seno θ. Tá? Isso veio para o lado direito. Divide por A, multiplica pelo raio ao quadrado. Isso vai me dar o que eu estou procurando. Então é só substituir tudo que eu conheço. Massa, quanto vale a massa? Meio quilo. Tudo do Sistema Internacional, 0,5.
A 3,5, né? G 9,8. Seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, né? Vezes o raio ao quadrado. O raio, 6 centímetros é 0,06 metros ao quadrado. Então aí faça a conta. Essa conta dá 3,5 menos 9,8 vezes, faz para mim, divide por 3,5 vezes 0,06 ao quadrado. Dá 7,2 vezes 10 a menos 4. Né? Deixa eu só ver por que eu estou obtendo um sinal negativo. E por que eu estou obtendo um sinal negativo? Porque eu estou considerando, vai ter uma rotação, a rotação no sentido anti-horário, o alfa, portanto, é positivo. Né? Isso me daria uma aceleração positiva, certo? E o G força de atrito, G seno θ tá aqui. G seno θ. Nossa, aceleração. Substituir o x positivo para baixo, tá tudo ok. Tá tudo bem. Não, o resultado está correto. Estou tentando ver por que está dando um sinal negativo. Bom, mas de qualquer jeito, isso aqui tem que dar positivo. Então devia ser 9,8 vezes seno 30 menos 3,5. Estou com um sinal menos aqui. Tá? Só que eu errei algum sinal aqui, não estou vendo. O torque. O torque é R vetor. Né? O torque está dando no sentido, ó. Tá, o ponto está aqui, ó. Tem que lembrar disso também, né? O torque, né? Pense no seguinte. Isso aqui é o vetor R. O torque é R vetor F, portanto, a mão direcionada no sentido de R e vai bater no F, na força de atrito. R vetor F vai dar um torque entrando no plano, que é negativo. Tá? Então, por que eu estou com o sinal errado ali? Porque aqui é menos I alfa. Né? Porque o alfa vai ser positivo, a aceleração, quer dizer, o objeto vai girar nesse sentido, portanto o alfa vai ser positivo. Então o torque tem que ser menos I alfa. A gente não pode esquecer desse sinal. Tá? Porque o torque está entrando enquanto a aceleração está saindo. Então o torque é menos I alfa. Quando eu substituo com o sinal correto,
Então aqui fica menos e alfa, força de atrito é menos e alfa. Tá? Então aqui teria um sinal menos, e esse aqui é um sinal menos. Então eu passo o sinal menos para cá, e aí dá o sinal positivo que eu quero. Tá? Que é 0, quanto que eu falei? 7,2 vezes 10 a menos 4. As unidades, isso é unidade de quilograma vezes metro ao quadrado, porque o momento de inércia é sempre massa vezes distância ao quadrado. No sistema internacional é quilograma vezes metro quadrado. Então veja que eu sabia que o sinal estava errado, porque o momento de inércia não pode ser negativo. Só precisava descobrir onde é que foi que eu esqueci o sinal. E eu esqueci o sinal justamente aqui. Ó. Tem que ser muito cuidadoso aqui. Então se eu estivesse numa prova, eu ia saber corrigir. E eu ia saber por quê? Porque eu não substituí número nenhum. Se eu substituir um número, já lascou tudo. Mas como eu tenho as expressões algébricas, e eu sei interpretar cada uma das coisas, e vocês também vão saber, já que vocês sabem os conceitos que eu já ensinei, esse torque ele é um torque que entra no papel, enquanto a aceleração, como o objeto vai rodar, ele vai girar indo para baixo, ele vai rodar no sentido anti-horário. A aceleração está dando positivo. Tá? Então, a relação correta entre torque e aceleração é eu colocando esse sinal menos aqui. Tá? Agora sim, o torque está com o sinal correto, porque ele tem que ser negativo. Tá? Vamos prosseguir. Eu quero saber se vocês entenderam aqui. Sim, sim, entendi, professor. Então, tá entendendo porque o sinal é positivo? Ou porque o torque é negativo? Entendi, professor. Então tá. Então vamos para o próximo. Eu também. Então, o próximo é. Vamos ver. Isso aqui é sobre força e energia cinética, né? Vamos pegar esse número 9 aqui. O número 9 parece bonitinho. Lembre que a próxima aula, segunda, também será remota, porque eu vou continuar aplicando exercícios. Tá? Estudem, aproveitem o feriado, estudem bastante, que a coisa vai pegar. A prova vai ser quarta, então. A prova está marcada para quarta. Eu tô meio aliado. Pensava que era segunda já. Não, segunda-feira ainda tem. Eu não sei, eu não lembro mais do calendário. Não. Vocês não têm o calendário aí? Deixa eu dar só uma verificada rápida aqui. Estou preocupado aí. Eu não nova pasta, não. Cursos, graduação, física geral, calendário. Por que eu estou procurando o calendário? Não é o calendário que eu quero. As aulas terminam dia 25. 5 é um sábado. Então a gente vai ter a prova na quarta-feira antes do dia 25. Né? Porque aí ficaria a reposição para o dia 25, que é um sábado. Então deve ser dia 22, não é? Uma semana. Tem que corrigir as provas de vocês. Sim, 22 é Coisa. quarta-feira. Ok. Então é isso. Vai ser quarta-feira a prova. A última prova. Então segunda-feira a gente ainda tem aula de exercício. Remota, certo? Aí eu vou avisar pro. E eu vou passar uns exercícios, eu vou passar só um número dos exercícios do Halliday para vocês. Vocês vão lá, façam. Né? Tudo escrito bonitinho.
e me entreguem no dia da prova. É a lista. O senhor vai disponibilizar que dia? Tá? Primeiro, é isso que eu estou falando. Eu vou passar os exercícios. A lista vai ser isso. Passar os números. Ó, faça esse e entrego. Tá? Vou pedir uns poucos dessa vez, porque vai ser dissertativo, né? Embora, de novo, eu sugiro que vocês façam muito mais do que o que eu vou passar, né? Então vamos lá. Exercício número 9. Na figura 11:33, que é essa daí que vocês estão vendo, uma bola maciça rola suavemente a partir do repouso. É a mesma história. Rolou suavemente significa que ela vai girar, vai se transladar, mas sem deslizar. Então tem que ter força de atrito estático para isso. Começando na altura Hzão igual a 6 metros, até deixar a parte horizontal no final da pista. A uma altura Hzinho, 2 metros. A que distância horizontal do ponto a bola toca o chão? Então é um probleminha não trivial, né? Quer dizer, tem que pensar um pouco. Mas é um problema que dá para vocês usarem o que a gente já conhece, né? Primeiro, conservação de energia. Tá? E segundo, no final das contas, lançamento de projéteis. Porque é o que vai ser, né? Como é que eu resolvo isso? Alguém quer me dizer, pelo menos, o que fazer aqui? A gente vai fazer aquela proporção das diferenças de força, que é sempre, quer dizer, considerar o sistema como conservativo. Por quê? Se você ficar chutando, considerar isso, considerar aquilo, a chance de você errar é de 99,9, 99,99999%. Tá? Você tem que realmente saber o que você tem, o que você pode fazer. Não pode ter margem para dúvida. Tá? E aqui é um problema simples que a gente já fez de várias maneiras diferentes, só que considerando partículas antes. Ou seja, coisas que não giravam. A diferença aqui é que agora você tem uma bola maciça que rola suavemente. Essa é a única diferença. Tá? Você tem uma altura H, tem uma altura Hzinho. Né? Rolar suavemente exige uma força de atrito estática, portanto não há dissipação de energia. E se a força de atrito é estática e não há dissipação de energia, se fosse cinética, aí teria dissipação, porque ia realizar trabalho, mas estática não. Tá? Então, conservação de energia. Tá? Não tem mais nada a fazer aqui do que isso. Se você começar a colocar força aí para treinar, aí você já se lascou, porque a gente já discutiu várias vezes que esse não é um problema apropriado para se resolver utilizando a segunda lei de Newton, mas sim os conceitos de energia. E a única grande diferença é que se ela vai rolar, ou seja, se ela vai girar, então além da energia cinética de translação, eu tenho energia cinética de rotação. Pronto, acabou o problema. Não tem mais nada. Quando ela chega aqui, então até aqui ela está rolando. A partir daqui, ela vai descrever um movimento, né, balístico, que a gente já conhece, projéteis.
E aí eu considero, a partir desse momento, o movimento da partícula, se eu souber a velocidade dela aqui, né, da bola, né, aí eu tenho a velocidade inicial, como ela vai sair da rampa é reto, a velocidade inicial é completamente Vx, V0x, tá? Mas ela vai adquirir velocidade também na vertical. Tudo isso a gente já conhece da primeira parte do curso. Então é isso que a gente tem que resolver agora. São duas partes. Primeiro, resolve a parte de energia para achar a velocidade aqui. Achou a velocidade aqui, descobre qual é a distância que ela vai parar, né? Que é isso que ele está perguntando. Qual a distância horizontal do ponto A bola toca ao chão. Vamos lá, conservação de energia. Então eu tenho energia no ponto lá em cima, é só energia potencial gravitacional, que é a massa da bola, G, vezes a altura que ela está do chão, H. Considerando y igual a zero lá embaixo. Tá? Tem que ser igual à energia total aqui nesse ponto. Concordo? E a energia total ali é o quê? Energia potencial gravitacional mgh, mais energia cinética de rotação, mais, de rotação não, de translação, mais energia cinética de rotação, que é meio de I, ela roda em torno do seu centro de massa, vezes ômega ao quadrado. Como eu sei que essa velocidade de translação, a velocidade do centro de massa, é igual a ômega vezes o raio da esfera, né? E o I, com relação ao centro de massa, para essa esfera, é uma esfera, né, sólida, quanto que é? Acho que é 2/5, né? mR2 era isso? Cadê o livro? Estou sem o livro. Quem lembra aí quanto que é? Mais fácil achar aqui, peraí. Torque, momento inércia. Tá aqui, ó. Esfera maciça em relação, né, a um diâmetro, girando em torno de um diâmetro, que é o caso. É 2/5 de mR2, é isso mesmo. Tá? A minha memória ainda tá boa. Essa é a vantagem de não ficar só na internet. Né? Muito bem. Então, agora eu já posso achar quem é a velocidade. Né? Então vamos fazer isso. Usando a primeira equação, e eu posso escrever assim, mgh igual mgh mais meio de mv quadrado mais meio, quem é o i? 2/5 de mr quadrado vezes ômega. Ômega é igual a v sobre r, portanto v quadrado sobre r quadrado. A gente corta o que tem que ser cortado, r quadrado aqui desaparece, né? A massa aparece em todos os termos, então eu divido toda a equação por m, e aí eu corto a massa de todos os termos. Certo? Esse 2 corta com esse 2. E o que eu quero é a velocidade, não é? Então eu tenho esse termo aqui tem v quadrado sobre 2. Esse daqui tem v quadrado sobre 5. Então, v quadrado sobre 2 mais v quadrado sobre 5 é igual a 5 mais 2 dividido por 10 v quadrado. Ou seja, 7 décimos de v quadrado. Tá? 10 vezes 2 dá 5. 10 vezes 1 dá 2, 7. É isso mesmo, 7 décimos. Então eu tenho o seguinte, isola o v quadrado, eu botei o seguinte, 7 décimos de v quadrado igual a g hzão menos hzinho, que implica que v quadrado igual 10 sobre 7
G Hzão menos Hzinho. Esse é o V quadrado, né? Ok. Então o V igual a raiz 10 sobre 7 G Hzão menos Hzinho. Já sei qual é a velocidade. Né? Por que eu usei o sinal mais e não usei o sinal menos? Porque a partícula está se movendo, a esfera está se movendo da esquerda para a direita, eu estou considerando o x positivo para cá. Tá? Então a velocidade inicial dela, quando ela sai da rampa aqui, é só na direção x e vale isso daqui positivo. Tá? Bom, achei a velocidade. A partir daí é um problema de lançamento de projéteis. Né? Então eu preciso saber o tempo que ela vai levar para chegar no chão. Então, desculpa. O tempo que ela vai levar para chegar no chão. Né? Mas eu sei que ela vai cair uma altura h. Né? Eu posso calcular esse tempo usando a equação na direção y. Na direção y, eu tenho y igual a y0 mais v0 yt menos gt quadrado sobre 2, certo? v0y é 0. O y0 é o hzinho, o y final é 0, certo? Então isso implica que t igual 2h sobre g raiz. Certo? Então achei o tempo que ela leva para cair. Então ela vai chegar aqui no tempo que é igual sobre g. Tá? Se eu achei esse tempo, agora eu posso usar a equação na direção x, e a equação na direção x é o quê? X igual a x0 mais v0x vezes t. O x0 é 0, considero o zero ali onde a bolinha começa, quando ela sai da rampa. Então isso implica que x igual, o v0x é raiz de 10 sobre 7 g hzão menos hzinho, esse é o v0x, vezes o tempo que é 2hzinho sobre g. Né? Bom, raiz vezes raiz é a raiz do produto. Se é a raiz do produto, então o g vai embora com g, não depende nem de g. Que coisa, hein? X igual raiz de 20 sobre 7 hzinho vezes hzão menos hzinho. X igual hzinho e hzão valem quanto? Hzão é 6, hzinho é 2. Então nós temos 20 vezes 2, 6 e 2 dá 4, dividido por 7. Né? 4 vezes 4, 16, dá 2, 4, 16. Dá 4 raiz de 10 sobre 7 metros. Ou, se eu estiver certo, mas não está dependendo de G, está muito estranho, né? Mas vamos ver se está certo. Talvez eu tenha errado alguma coisa. Não, está certo, é isso mesmo. Não depende de G. É 4,78 ou 4,8 metros. Beleza? Entenderam? Sim.
Só tá você, João Pedro. Cadê o Lucas? Tô dando aula para um aqui, aula particular, hein? Eu acho que ele saiu. Eu vou aqui perguntar para ele. Certo, mas você compreendeu todos os passos, bonitinho, né? Desculpa. Você percebeu que você tem que só tomar cuidado, olha para o problema, ele não tem muitas novidades e coisas que você já viu, só tem pequenas modificações, né? E a modificação está no fato de que você tem um objeto que rola, né? Você vai ter rotação, que tem um momento de inércia associado. Então vai mudar, né, a questão da energia, você tem que somar a energia cinética de rotação. Fora isso, é como aquele Sim. objeto que descia uma rampa e era solto a partir de uma. Você tinha uma altura H, uma altura Hzinho, só deslizava, depois você tinha um lançamento de projeto a partir do Hzinho. Ah, é igual, a única coisa que você teve que adicionar é rotação e, portanto, energia cinética de rotação. Tá? E claro, né, dependendo do objeto, você tem que usar o momento de inércia correto, que é uma bola maciça, ou seja, uma esfera maciça. O momento de inércia de uma esfera é muito diferente de um disco, de um anel e assim por diante. Tem aquela tabela no Sim, a capítulo parte que eu 10. tenho mais dificuldade é mesmo para começar, né? Nem para desenvolver até o final e substituir Não, algebricamente. eu tenho percebido que vocês estão com uma dificuldade enorme de, uma vez lido o problema, o que eu faço? Vocês não sabem o que fazer. E isso é que está me deixando mais preocupado, porque essa é a parte fundamental e principal para você resolver qualquer problema. Uma vez lido o enunciado, é saber que cada palavra ali tem um significado. Ele está falando isso, então isso me remete, né, aos problemas que eu estudei em tal capítulo, ou me remete ao fato de que o que eu conheço até aqui? Junta tudo que você conhece: cinemática, dinâmica e dinâmica do corpo rígido. O que você vai usar aqui? Você tem um leque de coisas, é só escolher o que você deve usar, o que é apropriado, né? E nunca é algo. Né, você não precisa tirar nada de novo, não tem nada de novo aqui. É tudo coisa que vocês já aprenderam. Né? Tem uma altura H, tem outra altura H, e tem energia? Tem. Que energia? Energia potencial gravitacional, elástica, né? E por aí vai, você sabe as coisas que caracterizam, né, o objeto em cada etapa do percurso, né? Principalmente nas duas etapas fundamentais, que é quando está lá em cima no Hzão e quando está lá no Hzinho. E depois, lançamento de projeto. Então, vocês se assustam, esse é o problema. Não é que vocês não sabem o que fazer, vocês se assustam. E aí, assustado, você não consegue enxergar nada. Tem que parar e Sim, sim. pensar, poxa, o que eu conheço e o que eu posso usar aqui? Não invente coisas, né? Por exemplo, o plano de vetores, não existe. Que plano de vetores? Isso não faz sentido, né? Você precisa saber o que você está falando, o conceito que você conhece e parar de inventar coisa. Tem que usar o que você conhece que é muito específico, né? Diagrama de corpo livre, quando for o caso. Sim, diagrama Aquele das forças, pronto. diagrama de forças ou de corpo livre, tanto faz o nome. Ah, mas não é o caso aqui. Aqui é uma questão de usar energia, porque, veja, é uma trajetória toda complicada. Você sabe que forças aqui não vão te ajudar muita coisa, né? Sim, sim, no caso, era mais um nome. O professor só pode disponibilizar no caso, esse documento com as anotações do senhor, porque nesse fim de semana eu vou fazer mais exercícios. Olha, Eu queria me basear. eu tenho colocado na página do Moodle tanto as notas de aula quanto os vídeos. Está tudo lá, né? Tudo lá. Cada aula que eu dou, eu ponho lá no YouTube e coloco o link para vocês e coloco inclusive as notas de aula. Então, isso daí vai ficar disponível, tá? De novo, não adianta só tentar fazer exercício sem ler antes o assunto e entender, né? Senão você vai ficar chutando Sim, coisa, sim. achar que está fazendo certo e não vai conseguir Eu fazer tô, por si mesmo. eu tô lendo muito a teoria e vendo até vídeos sobre a teoria para o problema é quando começa a questão, que eu tenho muita dificuldade, então eu vou ficar treinando mais. Tem que treinar. É por isso que se treina fazer exercícios. Você tem alguns exercícios resolvidos no Halliday, veja como ele começa. Tente fazer igual. Tente usar o mesmo.
Como que você aprende a dançar? Você vai olhar um instrutor e ver que passos ele dá. Você vai fazer a mesma coisa com física. Você vai olhar o que eu estou falando, o que o Halliday está falando, como ele está desenvolvendo o problema, você vai ter que aprender a fazer por si mesmo esses mesmos passos. É só isso. Não tem muito segredo. Agora, para fazer por si mesmo, sozinho, independente de Halliday, independente de mim, depois de ter aprendido o método, você tem que treinar fazendo exercício sozinho. Não tem segredo nenhum, é isso aí. Estudar física é isso. Então vamos para o próximo exercício. Vamos ver aqui. Tá, eu pedi para vocês fazerem um exercício desse na aula passada. Né? Esse aqui eu deixei para vocês, esse do tipo 12. Né? Vamos fazer, deixa eu ver aqui. Aqui tem uns muito complicados. Vamos fazer um mais. Ioiô, não vai cair. Revisão torque. Momento angular. Vamos fazer envolvendo momento angular. Na próxima aula eu faço mais alguns distribuídos. Né? Ok. Momento angular. Vamos fazer o. O que é que ele está pedindo para você calcular coisa R vetor P? Eu não vou nem. Estou mais preocupado com a segunda lei de Newton para rotações, momento angular de um corpo rígido. Isso me interessa mais. Eu vou fazer um desses aqui. O professor Lucas pediu para mim avisar para o senhor que a internet dele caiu e ele não está em casa, ele está só usando na rua para ver aula, então ele está tentando reconectar. Certo. Bom, vai ficar gravado aí. Vamos fazer o 37. Tá. 37. Ok. A gente põe isso aqui. E aí ele diz o seguinte. Na figura 1144, três partículas de massa m igual a 23 gramas, eu adoro esses números quebrados, né? Coisa horrível, estão presas a três barras de comprimento d igual a 12 centímetros e massa desprezível. Então, se você vai desprezar as massas das barras, significa que não vai ter que considerar o momento de inércia das barras. Né? O momento de inércia depende da massa. Então, a primeira coisa é isso. Então, só tem que considerar o momento de inércia das partículas. O conjunto gira em torno do ponto O, com velocidade angular ω igual a 0,85 radianos por segundo. Determine, em relação ao ponto O, A, o momento de inércia do conjunto, B, o módulo do momento angular da partícula no meio, e C, o módulo do momento angular do conjunto. Tá? Então vamos começar. Momento de inércia. Então, item A. Momento de inércia para uma partícula com relação ao ponto O é a massa vezes a distância ao quadrado com relação ao ponto O. Tá? Nesse caso, eu tenho três partículas, cada uma a uma distância. Então, o I total vai ser o quê? A massa da partícula mais próxima, m, vezes d quadrado, mais a massa da segunda partícula, m, vezes 2d ao quadrado, mais a última partícula mais distante, m, vezes 3d ao quadrado. Portanto, o I com relação ao ponto O vai ser m d quadrado mais 4d quadrado mais 9d quadrado é 5d quadrado mais 9d quadrado, que é 14d
d quadrado. Tá? Então, o momento de inércia é 14 md quadrado. Esse é o problema Mas na número. prova, o senhor acha melhor fazer primeiro de forma algébrica, né? E depois substituir, né? Para ficar mais simples de visualizar? Sim, sempre. Sempre. Isso daí eu já repeti 1 milhão de vezes para vocês. Resolvam tudo primeiro algebricamente, depois vocês vão lá e substituem os valores. Porque se você errar em algum lugar, é fácil de detectar onde é que está o erro. Se você fizer numericamente, sem chance. Tá? Então, no total, você vai ter 14 vezes a massa. 14 vezes. Quanto que é a massa? 23 gramas? 0,023 quilogramas. Vezes a distância, 12 centímetros, é 0,12 metros ao quadrado. Põe isso na calculadora. Você vai ter 14 vezes 0,023 vezes 0,12 quadrado. Tá. 0,0046638. Como eu tenho dois algarismos significativos, isso é a mesma coisa que 4,6 vezes 10 a menos 3 quilograma metro quadrado. Tá? Essa é a resposta. 4,6, 10 a menos 3 quilograma metro quadrado. Então, pronto. Item A está resolvido. Item B. O módulo do momento angular da partícula do meio. Tá? O que é o momento angular? Aí o momento angular você tem que lembrar. Ops. E é momento de inércia. Né? O momento angular L é igual a I vezes ômega. Uma vez que eu conheço o I e conheço o ômega, só que é o I, veja, da partícula do meio. Quem é o I da partícula do meio? A partícula do meio, o I é a massa da partícula do meio vezes a distância que ela está ao eixo O, né? Que é 2D quadrado, vezes o ômega. Portanto, 4m vezes D quadrado vezes ômega. Aí você substitui, né, os valores. 4 vezes 0,023 vezes o D quadrado. Quanto que é o D quadrado? É 0,12, né? Peraí, meu cachorro tá um pouco entrando aqui. Dá licença. É, tirar você daqui, hein? Vou dar uma coisa pra você comer. Só um instantinho. Vem cá. Só assim, né? É. Ó. É. Sim, o D quadrado é 0,12, né? Vezes o ômega, que é dado 0,85 radianos por segundo. Então isso vai dar 4 vezes 3, 12 ao quadrado, vezes 0,00112
como são só dois algarismos significativos, eu diria que 1,1 vezes 10 a menos 3 momento angular, né? Quilograma metro quadrado por segundo. É isso, tá? Quilograma metro quadrado por segundo. 1,1 vezes 10 a menos 3. Confere. Nossa, tá doido, rapaz? Pulou aqui em cima da escrivaninha. Tá forte, hein? E o item C? O item C ele pede o módulo do momento angular do conjunto. Bom, o módulo do momento angular do conjunto, moleza também. L total é igual a I total, que a gente já calculou, vezes ômega. Ou seja, 4,6 vezes 10 a menos 3 vezes 0,85. Foi isso? Vezes 0,85 dá 3,9 vezes 10 a menos 3 quilograma metro quadrado por segundo. Bom, isso aqui era só para saber se vocês sabem o que é um momento angular. Não tinha muita dificuldade. Tá? Tudo bem? Com a presença aqui do meu amado Tortuga Sacamano. Vamos fazer mais um? Acho que dá tempo de fazer mais um ainda. Ou dois, talvez. Bom, esse foi muito fácil, era só para testar. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse parece um pouco mais difícil. 41. Acho que vai dar tempo de fazer só esse. Se voltar a página, eu não quero voltar a página. Ok, salvar fotos. E aí a gente coloca aqui esse problema. Quem tem problema tem dois. Quem tem um problema tem dois. O primeiro é o próprio problema, o segundo é falar errado. Então, ó, a figura mostra uma estrutura rígida formada por um aro de raio R, né, e massa M, ou seja, isso daqui, e um quadrado feito de 4 barras finas de comprimento R, né, e massa M também. Então, cada barra tem massa M, é isso que ele quer dizer? Ou é o quadrado inteiro que tem massa M? Esses enunciados do Halliday, às vezes, né, deixa eu ver, pela resposta eu vou saber aqui. São número 41. Eu acho que é a massa total. Porque ele conta. Peraí, deixa eu distinguir aqui o que é. Cada barrinha tem massa M, tá? Não é o aro total, mas o enunciado devia estar melhor escrito, né? Ó, um quadrado feito de 4 barras finas
de comprimento R. Então ele está falando de cada uma das barras. Ó. Comprimento R e massa M. Tá? Cada uma das barras tem comprimento R, massa M. Eu diria de 4 barras finas, cada uma de comprimento R e massa M. Eu colocaria aqui. Cada uma comprimento R e massa M. Aí não daria margem a má interpretação. A estrutura rígida gira com velocidade constante em torno de um eixo vertical, esse eixo aqui, com um período de rotação de 2,5 segundos. Supondo que R igual a 0,5 metros e M igual a 2 kg, calcule, item A, o momento de inércia da estrutura em relação ao eixo de rotação e B, o momento angular da estrutura em relação ao eixo. Então pronto, ele te dá essa estrutura, um aro e um quadrado, né? Ele quer que você calcule o momento de inércia total e depois o momento angular, tudo com relação a esse eixo. Moleza, né? Moleza, moleza. O que vocês dizem? Bom, eu vou dar uma coisa que vocês podem usar. Você tem um anel, tá lá no livro, naquela tabela, né, que tem de momento de inércia. Você tem um anel e esse anel gira em torno de um eixo que passa pelo centro do anel, ou seja, pelo centro de massa. Tá? Ele atravessa o anel, não é perpendicular ao plano do anel. Ele é assim. Não vou fazer aqui, vai ficar um gesto horrível, mas. E ele tem raio R, né? E massa M. Tá? O momento de inércia com relação a esse eixo, né, que passa por um diâmetro do anel, é I igual a meio de M, R2. Observe que esse eixo passa pelo centro de massa, então eu posso chamar isso aqui de I com relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Né? Eu posso fazer assim. Tá? Só que aqui o eixo que ele está pedindo para esse anel não é o eixo que passa pelo centro de massa, mas é um eixo paralelo. Então, a gente já sabe o que usar, teorema dos eixos paralelos. Então, para o anel, vamos lá. Para o anel, qual é o I? Usando o teorema dos eixos paralelos, então, com relação ao eixo que eu estou interessado, IE, vai ser o I com relação ao centro de massa, mais a massa do anel vezes a distância que os eixos estão separados. Então, centro de massa é isso aqui. O eixo que passa pelo centro de massa. Essa distância é R. Então, MR quadrado. Portanto, o I do anel, vou chamar IA, fica melhor. I do anel vai ser o I que passa pelo centro de massa, que é meio de MR2 mais MR2. Ou seja, 3 meios de MR2. Pronto, o anel está resolvido. Tá? Eu estou chamando de Mzão, mas no nosso caso é Mzinho. Né? Tudo é Mzinho aqui. Deixa eu substituir aqui, Mzinho. Mzinho, 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 Mzinho. Tá? Pronto, o anel está calculado. Tá? Isso aqui. Agora vamos ver esse camarada aqui. Esse lado dessa estrutura retangular não contribui para o momento de inércia porque está exatamente sobre o eixo. E a distância com relação ao eixo é zero. Então, o momento de inércia é zero.
Mas tem essa barrinha aqui e essa barrinha que vão contribuir cada uma com a mesma coisa e essa outra, tá? Essa barrinha aqui, a gente calculou, né, a gente mostrou quanto é que valia o momento de inércia. Eu não tenho aqui agora, mas a gente pode lembrar. Era, certo, uma barra, deixa eu lembrar aqui, uma barra assim, comprimento L, e que gira em torno desse eixo aqui. O eixo é esse daqui, e massa M. Em vez de colocar L, eu vou colocar R, que é o tamanho da barra. Né? Sim, deixa eu fazer outra coisa. Eu tenho, naquela página que tem os momentos de inércia, eu tenho isso aqui. Quer dizer, um eixo que passa pelo centro de massa da barra, de comprimento R. Então, nesse caso, o I do centro de massa é igual a 1 sobre 12 massa vezes R quadrado. Tá? De novo, se eu quiser para uma barra, né, que é perpendicular ao eixo de rotação, vou pegar a barra perpendicular. Uso o teorema dos eixos paralelos e da barra P de perpendicular vai ser o I com relação ao centro de massa mais a massa da barra vezes a distância. Né? O centro de massa está aqui. O eixo de rotação está aqui. Então, a distância é R sobre 2. Então, a distância é R sobre 2 ao quadrado. Está vendo como é importante, né, o teorema dos eixos paralelos? Então, eu tenho 1 sobre 12 mr quadrado mais mr quadrado sobre 4. 12 por 4 dá 3, 3 mais 1, 4 dá mr quadrado sobre 3. Tá? Tá aqui. Então, isso para cada uma dessas barras, essa daqui e essa daqui. Isso aqui é zero. Então, eu vou ter duas vezes essa contribuição e mais uma para essa barra que gira paralelamente a esse eixo. Tá? Observe que é fácil calcular. Se eu pego um eixo que passa pelo centro de massa da barra, né, sendo que a barra está aqui. O momento de inércia dessa barra é zero, né? Então, o I, centro de massa, é zero. Concorda? Porque ela está no próprio eixo. Mas se eu pegar um outro eixo que é paralelo, entendeu? Eu posso calcular. Né? Quer dizer, agora, esse eixo para essa barra aqui, ele é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Se para o centro de massa é zero, eu uso o teorema dos eixos paralelos e eu tenho I, vou fazer aqui para a barra paralela, né? Esqueci de escrever aqui. Barra paralela. Então, usando o teorema dos eixos paralelos, eu vou ter I da barra par de paralela, porque eu escrevi P para perpendicular. Eu vou escrever assim. BP de paralela. Pronto. Vai ser I com relação ao centro de massa, mais a massa vezes a distância, né, entre o centro de massa está aqui, o eixo que passa pelo centro de massa está aqui, e a barra não, e o eixo
em torno do qual ele vai girar é esse daqui, que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa. Então, essa distância é R, que é o tamanho de uma das barras. Então, simplesmente R2. E, portanto, simplesmente MR2. Tá? Então, pronto. Agora eu tenho todos os momentos de inércia, é só somar. Eu tenho momento de inércia total, não é isso que ele pede? Da estrutura. Então, I total vai ser o I do anel mais 2 vezes I da barra perpendicular mais o I da barra paralela, ou seja, 3mr2 sobre 2, 2 vezes da barra perpendicular mr quadrado sobre 3 mais mr2, que é da barra paralela. E, portanto, I total igual 3, 2, 6 dividido por 2 dá 3, dá 9, mais 6 dividido por 3 dá 2, mais 4, mais 6 mr quadrado sobre 6. Então, 9 mais 10 dá 19 sobre 6 mr quadrado. Essa é a conclusão que eu cheguei. O momento de inércia total, né? Deu 19 sobre 6 mr quadrado. Aí você substitui os valores. Quem são os valores? 2 kg é a massa e meio metro é o R. 0,5 ao quadrado. Espera aí. Meio é 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4. Vezes 2 dá 1 sobre 2. 2 vezes 6, 2 é 19 sobre 12. Espera aí. Quer descer de novo? Por que subiu? Esse menino me dá sossego. Quanto é que dá? 19 sobre 12. Essa é a parte mais difícil, o resto é moleza. Tá 1,5833, né? Portanto, 1,6, né? 1,58. 1,6, só que eu estou falando de momento de inércia, então é quilograma metro quadrado, tá? 1,6 quilograma metro quadrado, tá aí. Ficou meio espremido, mas todo mundo enxerga, né? Então esse é o momento de inércia total, 1,6 kg vezes metro quadrado. Item B, impede o momento angular da estrutura em relação ao eixo. O momento angular é fácil, né? O item B, o momento angular é simplesmente o I que a gente achou, o I total, vezes ômega. Quanto que vale o ômega? Bom, tem um período de rotação de 2,5 segundos. Então tem que saber que se eu tenho T, eu tenho a frequência, que é 1 sobre T. Então eu tenho a velocidade angular, que é 2π vezes F, ou seja, 2π sobre T. Ou seja, 2π sobre 2,5. Então isso em radianos por segundo. Então, isso é o ômega, né? Aqui o ômega. Isso é só para achar o ômega. Uma vez achado o ômega, o L vai ser o I total, que é 1,6 vezes 2π sobre 2,5, que é o ômega. E isso vai dar
Se a gente fizer as contas direitinho. 1,6 vezes 4,02 ou 4, né, já que eu só quero dois algarismos significativos, 4 quilograma vezes metro quadrado por segundo. Esse é o momento angular. Tudo certo? Bom, a gente não tem mais tempo para fazer exercício, já são 15h52, só tem 8 minutos. Então eu sugiro, faça mais exercícios. Na próxima aula eu vou continuar fazendo mais alguns exercícios, tá? E a gente termina esse curso na segunda-feira com mais uma aula de exercícios remota novamente, para ficar gravado para vocês poderem, né, visualizar, rever alguma coisa que ficou meio perdida. Tudo bem, João? Só tem você aí presente? Tudo certo, professor. Entendeu aquilo que foi feito? Entendi. Então tá bom, então até segunda-feira, tá? E eu devo passar uma Tchau, lista nesses professor. Até próximos segunda. dias. Até mais.